Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, que já está começando aqui pela TV+, TVC Jornalismo e com o apoio do canal Jonas Carreira. Hoje, segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021. E já vamos puxar aqui o nosso camarada Jonas Carreira, que fala de Brasília, o nosso comentarista, o nosso analista político. Brasília, como está o clima? Tudo ok? Chovendo, não chovendo? Clima seco? Jonas Carreira, seja bem-vindo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas, espectador e espectadora aí da TVC Jornalismo e da TV+. Mais uma vez, Valdo, uma honra estar dividindo aí e começando a semana aí com você, do Jornal Mundial. E Brasília tem feito muita chuva, muito frio, Valdo. Tempo bom, ainda bem, saiu aquele calorão e sigamos aí pela luta, Valdo. Boa noite. Boa noite, Jonas Carreira. Boa noite aí para você que está chegando aqui em nosso chat. Até que, enfim, Brasília deu aquela refrescada, esse clima aí escaldante como foi nos últimos dias. Bom, vamos repercutir. Antes, já peço para você que chegou agora, para quem não está inscrito aqui nos canais, é de suma importância que você faça a inscrição, toque o sino aqui para ser notificado e deixe o seu like aqui no canal, na TVC Jornalismo, na TV+, e também no canal Jonas Carreira. Também já peço para quem chegou agora, você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, se você puder e quiser, você pode contribuir com o nosso projeto aqui por meio da doação solidária. A nossa chave do Pix já está por aqui. Você pode anotar a chave do Pix para facilitar na hora de você contribuir aqui com o nosso projeto. pix.euapoio@gmail.com. Você estará ajudando aí a manter o nosso projeto sempre na ativa. Bom, vamos rapidamente repercutir os principais destaques de hoje e a notícia principal. Uma notícia péssima para o trabalhador, para o povo brasileiro, para o desempregado, principalmente para quem está neste momento aí passando por uma situação grave. E, portanto, esta manchete aí, fim do auxílio emergencial e do Bolsa Família. Então, esta semana é o fim aí do auxílio emergencial. O Bolsa Família também está indo para o caixão, infelizmente, e aí o Bolsonaro tentando criar algo diferenciado, que é esse Auxílio Brasil, esse Bolsa Brasil, Auxílio Brasil aí, que ninguém sabe no que vai dar. Agora, o certo é que ele está matando algo que estava dando certo para criar algo que, por enquanto, não tem nem verba programada para começar a pagar essa dita nova Bolsa Família, que é o Bolsa Brasil, Auxílio Brasil. Vamos então repercutir esta notícia aqui no bloco de nacionais. Ainda por aqui no bloco de notícias nacionais, a democracia no Brasil está morrendo, alerta professor da FGV. Aqui também no bloco de notícias internacionais, vamos falar já também, e está repercutindo aqui na América Latina, principalmente sobre essa rejeição ao bloqueio dos Estados Unidos a Cuba e que avança e ganha novos apoiadores. Então, é uma notícia bem positiva aí, e que vem a somar, vem contribuir com toda a situação lá em Cuba. Então, novos apoiadores e avança aí a rejeição por esse bloqueio norte-americano. E aqui no bloco de notícias ainda internacionais, protesto contra Bolsonaro. Então, hoje na Itália, a polícia italiana reprime manifestantes com violência. Então, hoje na Itália,
o Bolsonaro aí levou um chega para lá dos italianos. Tivemos aí naquela pequena cidade lá, de origem da família dele, o Bolsonaro que deixou de ir na COP, e ele teria que estar na COP lá representando o Brasil, ele simplesmente não foi, mandou um representante lá do 5º escalão, e aí foi curtir, foi passear, foi comer na rua, foi nesta cidade aí pequena, uma pequena cidade no interior da Itália, para receber lá uma honraria, e ele foi, recebeu uma honraria, um bom protesto lá, pelo tamanho da cidade, tinha muita gente protestando contra o Jair Bolsonaro. Bom, vamos então repercutir estas notícias a partir de agora. Para você que está chegando, já peço que faça a inscrição aqui nos canais, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like. Bom, esta primeira manchete, a notícia principal de hoje, e é uma notícia muito negativa para o país, porque a partir desta semana, 22 milhões de pessoas serão excluídas do auxílio emergencial. Já 17 milhões receberão ajuda por meio do Auxílio Brasil, que nem recursos garantidos ainda tem. Portanto, não tem ainda nem recursos programados. Então, como o ano vigente do Brasil praticamente está acabando, a programação de verba pública normalmente acontece num prazo bem anterior, e aí, como isso aqui não foi programado anteriormente, como é que o Jair Bolsonaro vai pagar essa população aí de 17 milhões por meio do Auxílio Brasil, essa verba? Não foi programado, e aí como é que fica? Então, teremos aí um final de ano sem Bolsa Família, sem auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial, a última parcela está acabando esta semana, ele está matando o Bolsa Família, e aí o povão brasileiro desempregado, numa situação grave, porque agora vem final de ano, normalmente as pessoas procuram comprar algo diferente, já está na cultura do povo brasileiro, principalmente, de ter um final de ano aí com uma comida um pouquinho melhor, comprar um calçado, uma roupa, coisa que este ano provavelmente não vai acontecer. Com o povo desempregado, com pouco dinheiro, para quem está empregado ganhando muito pouco. Então, Jonas Carreira, teremos um final de ano aí pior ainda. Mesmo com Bolsa Família, com auxílio emergencial, a projeção seria um resto de 2021 com toda a situação socioeconômica gravíssima, e agora eles simplesmente matam o Bolsa Família. Ah, mas era pouco, uma miséria, mas uma miséria que quebrava um puta galho. E o auxílio emergencial, que também era uma outra miséria, ele está simplesmente raspando o tacho, raspando a panela e jogando esse restinho no lixo. Ou melhor, jogando esse restinho, que esse montante passa a ser um restão, no bolso desses mega empresários fascistas capitalistas. E no bolso dele também. Então, Jonas, como é que você analisa a morte de um projeto que foi modelo, um projeto que o mundo todo queria saber como que estava funcionando, como é que funcionava no Brasil, que era o Bolsa Família, e o auxílio emergencial graças aos partidos de esquerda, os partidos progressistas que adotaram esse auxílio emergencial de 600, depois ele foi reduzindo para 150 agora, e resolve acabar de vez o Jonas Carreira. Valdo, o problema maior do Auxílio Brasil, né, e do início do Auxílio Brasil e do fim do Bolsa Família, né, nem se
se o Bolsonaro vai conseguir implementar, junto com o Paulo Guedes, furar o teto dos gastos, etc. O problema maior é se ele conseguir colocar, e colocar com muito mais benefício do que o Bolsa Família. E o problema o que eu vejo mais é em termos de sociedade, né? A sociedade brasileira ela tem um pensamento e uma alegria imediatista, ela não pensa a longo prazo, né? E isso é histórico, né? Quando a princesa Isabel assinou lá a liberdade dos negros, da escravidão, os negros comemoraram e até abraçaram o imperador, mas não imaginavam, não tinham um pensamento a longo prazo de que cairiam no mundo marginalizado que até hoje eles têm como herança, justamente por causa de uma lei áurea assinada, uma liberdade assinada sem pensar a longo prazo. E a mesma coisa é a iniciação do Auxílio Brasil, Bolsa Brasil, um projeto eleitoreiro que não faz parte de um projeto de desenvolvimento da nação, como o Bolsa Família fez. O Bolsa Família fazia parte de um projeto de desenvolvimento da nação, em pleno emprego, e pensando a longo prazo na educação da sociedade brasileira, com os royalties do pré-sal, e etc. E o investimento que os governos PT fizeram na educação. Então, a longo prazo, a sociedade brasileira ia ter uma educação para o futuro e não chegaria mais a depender de um Bolsa Família, que era um sistema de desenvolvimento da nação. Né? O Bolsa Família foi para sustentar o buraco que foi feito pelos governos neoliberais, FHC, Collor, da redemocratização. E, a longo prazo, com o desenvolvimento da educação no Brasil, talvez tamparia esse buraco. E o Bolsa Brasil aí é só um sistema eleitoreiro imediatista para eleger o Bolsonaro em 2023. E como você falou, não tem sustentabilidade nenhuma e pode somente ser um voo de frango, né? Decolar por um certo período e cair em um período de 2 segundos ou 10 minutos, Valdo. Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político que fala de Brasília. O nosso analista aqui no Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional. Você confere diariamente, sempre a partir aí das 9h30 da noite. O Jornal Mundial, e que vai ao ar aqui pela TVC Jornalismo, TV+, e com todo o apoio do canal Jonas Carreira. Bom, já peço para você que chegou agora, você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, contribua por meio da doação solidária, faça a sua doação solidária por meio do Pix com a seguinte chave, pix.euapoio@gmail.com. Você estará colaborando com o nosso projeto. Bom, vamos repercutir a próxima notícia. E a notícia ainda aqui no bloco de nacionais, esta outra notícia. Tivemos aí esta primeira notícia aí sobre a morte do auxílio, né, emergencial e também do Bolsa Família, e agora um professor aí, um especialista, um cientista político, já está alertando aí o Brasil, alertando o mundo, porque ele está publicando aí um artigo numa revista internacional, e ele diz aqui, a democracia no Brasil está morrendo, alerta professor da FGV. Então, o que diz aqui o professor, o cientista político Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, publicou artigo em revista, ou na revista Foreign Affairs, em que alerta para a morte da democracia brasileira. E ele vai mais profundamente. Então, ele diz o seguinte, ele afirma aí que não importa o que aconteça durante as eleições no Brasil em outubro de 2022. Então, ele já elimina essa esperança de uma mudança em 2022. Mesmo assim, a democracia do país enfrenta um grande teste.
E ele diz aqui o seguinte: o retrocesso democrático em outros países, como Hungria, então ele exemplifica o que aconteceu na Hungria e que aconteceu aqui no Brasil, ou seja, de um governo lá, por exemplo, na Hungria, na Turquia, ele sugere que os homens fortes costumam ser encorajados pela reeleição e se tornam cada vez mais autoritários. Então, ele está alertando principalmente aqui no Brasil. E ele está alertando exatamente que o Bolsonaro, se caso ele não se reeleger em 2022, todo o retrocesso democrático continua, porque não vai ser de um dia para o outro que iremos recuperar o que era antes, portanto, o que era antigamente. Então, ele vem simplesmente alertar que o Brasil corre um sério risco, como aconteceu aí, principalmente na Hungria, Turquia, esse retrocesso dos países que retrocederam com todo o processo democrático por lá, por exemplo, e que a possibilidade de uma reeleição de Jair Bolsonaro, porque eles conseguiram exatamente destruir todo o processo democrático, como aconteceu nesses demais países, ele exemplifica vários países, e aí, para chegar exatamente em 2022, simplesmente não será novidade uma reeleição do Jair Bolsonaro. Então, ele deixa esse alerta aí, Jonas Carreira, que o Brasil tem que ficar atento, porque pode exatamente ter um repeteco de um segundo governo de Jair Bolsonaro, e aí não temos noções de quando eles vão abandonar o barco, quando é que eles vão deixar as tetas livres, porque eles já estão muito bem equipados, já estão muito bem calçados. Quando eu digo calçados, financeiramente, estruturalmente, eles estão se arranjando já estão projetando além de 2022. Então, aí é que mora o perigo. Então, alerta aí desse professor é que a democracia no Brasil está morrendo. Agora, tem como recuperar? Tem, mas por aqui sempre alertamos. Fica todo mundo comemorando porque o Lula já ganhou, vai ser favas contadas, vamos ganhar com os 2 pés nas costas. Então, nada disso. Neste ponto, eu concordo. Neste ponto, eu tenho que concordar com esse pesquisador, que nada está liquidado. Portanto, vai ser uma batalha muito, mas poderosíssima, porque esses caras não vão querer parar de destruir a democracia. É o papel deles, estão sendo muito bem pagos para isso. Então, Jonas Carreira, é exatamente um alerta nesse ponto aqui do Brasil, é um alerta e que por aqui sempre nós por aqui não ficamos aí vislumbrando, não ficamos aqui emocionados porque a pesquisa diz que o Lula já ganhou. Mas é isso que eles querem. Enquanto a pesquisa diz que o Lula já ganhou, enquanto a esquerda festiva, cirandeira, fica soltando fogos, o certo era todo mundo abraçar a campanha de Lula e o povo todo, principalmente o povo aí, trabalhar com a questão ruas, povo na rua, e o povo exatamente trabalhando a campanha do Lula presidente 2022. De outra maneira, não adianta você pesquisa não ganha eleição. A pesquisa, pelo contrário, muitas pesquisas desestimulam certa candidatura, o Jonas Carreira. Valdo, é isso mesmo. A luta não terminou, a luta continua. A única coisa que eu não concordo com o professor é que, para mim, a democracia já morreu.
E não morreu com a presença do Bolsonaro, morreu na presença do Congresso Nacional, que tirou a Dilma, do Centrão, da Constituição. Na minha opinião, Valdo, na minha opinião, o Brasil só vai para frente agora se fazer uma outra Constituição, para retirar toda a bandidagem que está lá no Congresso, fazer um limpa, não querendo dar uma de Weintraub aqui, não. Não estou querendo dar uma de Weintraub naquela reunião lá, não. Mas tem que fazer um limpa no STF, fazer um limpa no Judiciário, que prendeu Lula, depois solta, né, mas continua agindo como um poder autoritário. Então, assim, a nossa democracia já foi, já morreu. Já morreu. E como você falou, Valdo, precisa do povo ir para as ruas. Mas eu concordo que a manifestação não tem que ser uma manifestação de Facebook, de redes sociais, tem que ter um partido na vanguarda das manifestações. Não vamos cair nessa da terceira via, não vamos cair no discurso do Ciro Gomes, do Boulos, do MBL, de que todo mundo com a bandeira do Brasil, todo mundo uníssono numa só bandeira, a bandeira do Brasil. Não. Tem que ter partido na vanguarda, tem que ter bandeira vermelha e reivindicação a favor do povo trabalhador. Né? Eu digo isso em homenagem ao Partido da Causa Operária, que essa semana passada, lutando com os garis em São Paulo. Não vi o senhor Boulos, do MS. O Boulos, qual a gestão do Boulos dentro do MTST? Fazer manifestações midiáticas. Vamos ali no jardim da mansão do Flávio Bolsonaro. Vamos invadir uma área em que todo mundo pode entrar na Bolsa de Valores da Bovespa para a mídia hegemônica mostrar no Jornal Nacional. É essa a atuação do MTST. Nada contra a base, mas contra os dirigentes que é controlado pela maioria aí do PSOL. Né? Fazem manifestações midiáticas para tentar ganhar assunto na mídia. Enquanto o PCO está lutando ali com os garis em São Paulo, está lutando pelos ambulantes em São Paulo, isso daí não é mostrado. Né? Então, é esse partido que eu quero na vanguarda, na luta das ruas, e eu quero também o presidente Lula, a presença dele nas ruas. Não uma manifestação de Facebook, uma manifestação cirista e pessoalista, com um discurso bonito do senhor Boulos, etc. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, com o nosso camarada, companheiro Jonas Carreira, de Brasília, o Jonas que é o nosso comentarista, o nosso analista político. Bom, e já peço para você que chegou agora, você que ainda não está inscrito aqui nos canais, faça a inscrição e é importante que você também toque o sininho. Então, acione o sininho para ser notificado. Deixe o seu like, também é importante você deixar o like aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Bom, vamos conversar com os nossos companheiros, camaradas. Já vamos, então, repercutir aqui o nosso chat. Por aqui o nosso chat, os nossos militantes digitais já estão por aqui. Queria mandar um alô aqui para o Ao Vivo. Ele diz aqui, olá, boa noite, Valdo e Jonas e todos. Por aqui também a Deneide, ela diz boa noite, Valdo, Jonas e todos do chat. E também chegou por aqui a Flávia Regina, ela diz boa noite a todos e estamos juntos. O José Silva, ele diz aqui boa noite, esse Natal vai ser caótico. É isso, o José Silva. Vai ser um Natal péssimo aí para o povo brasileiro, não é mesmo? Também por aqui o Murilo Antunes, ele diz boa noite a todos, hashtag fora Bolsonaro. É isso aí, um abraço para o Murilo Antunes. O José Silva ainda diz aqui, fim da farmácia popular, fim do auxílio para o povo e o Bozo passeando com 100 apoiadores com despesas em euros. Exato, ele está com uma equipe aí, com um elenco de consumidores dessa ala bolsonarista aí, passeando na Europa,
curtindo a vida numa boa, com o dinheiro público, né? Com o dinheiro público, infelizmente. O José Silva diz aqui, Temer, vampirão, enterrou a democracia. Exato, começou tudo por ali. O José Roberto Lima diz, verdade, em 22 é o povo nas ruas, exigindo a democracia. O importante é não largar as ruas. Pesquisa realmente não ganha eleição. A esquerda não pode esmorecer. Concordo absolutamente com o José Roberto. E o ao vivo, nosso camarada ao vivo, ele diz aqui também, a luta dos garis é no Rio de Janeiro, professor Jonas. A luta Então, dos e garis. outra coisa também, a gente sempre vê uma bandeira do PCO na luta a favor do funcionalismo público aqui em Brasília, na PEC 32. A gente não vê nenhuma bandeira do PSOL. Nenhuma. Nenhuma. Val. Bom, vamos em frente? Vamos então agora falar da próxima notícia, repercutir aqui a próxima notícia por aqui. Vamos já trazer o bloco de notícias internacionais. E esta notícia repercutindo bastante, porque é uma notícia muito boa, né? Uma notícia aí que hoje, um dia de notícias péssimas, como foi lá o fim do Bolsa Família, fim aí do auxílio emergencial, esse professor aí da Fundação Getúlio Vargas projetando a democracia brasileira, a morte da democracia brasileira. Agora, esta notícia aqui também repercutindo na América Latina, a rejeição ao bloqueio dos Estados Unidos a Cuba avança e ganha novos apoiadores. Então, neste domingo, uma caravana no estado de Connecticut condenou as ameaças de violência contra Cuba e exigiu o fim do cerco. Um grupo de organizações, no caso, se manifestou contra estas medidas e denunciou verticalmente as conspirações e esquemas violentos e ilegais contra o governo e o povo cubano. Especifica um relatório publicado nas redes sociais. Então, tivemos, este final de semana, aí, um momento muito, mas muito importante pró-Cuba. Os eventos acontecem, por exemplo, todos os domingos por lá, em outras cidades do país, como incluindo Miami, Los Angeles, São Francisco e outras partes do mundo, como Holanda, Bélgica, Paraguai, Reino Unido, entre outras tantas. Portanto, essas regiões, não só regiões dos Estados Unidos, mas também outros países aí, mundo afora, estão dando todo o apoio contra esse bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, rejeitando, então, esse número, esses novos apoiadores estão aumentando. A cada final de semana é constatado esse aumento aí de novos apoiadores contra o bloqueio, e é muito importante isso aí, porque vai engrossando, né? Engrossando esse bloco aí de apoiadores que, no caso, que rejeitam, né? Apoiadores contra, no caso, as barreiras comerciais promovidas pelos Estados Unidos, e é muito importante porque vai estimulando outros países também a fazer o mesmo. Então, tivemos aí um final de semana bastante importante, porque neste evento lá nos Estados Unidos, este evento aí que teve a participação de cubanos, portanto, este evento aí de Connecticut, o Jonas Carreira, tivemos a participação de povos, no caso do povo norte-americano, também de povos de outras regiões dos Estados Unidos, mas também de cubanos, dos próprios cubanos que estão nos Estados Unidos. Então, provavelmente está tendo uma espécie aí de reversão na situação. Alguns cubanos que foram para os Estados Unidos, talvez filhos de cubanos, hoje já estão pensando um pouquinho diferente.
Eles saíram de Cuba para morar nos Estados Unidos, porque Cuba agora está implantando uma ditadura, seria mais ou menos isso que os pais fizeram e familiares, e acredito que é, no caso, a nova geração, que são os filhos, né, desta antiga geração, e eles já estão com uma visão diferente, que não, temos que protestar contra, no caso, contra esse bloqueio aí dos Estados Unidos. O Jonas Carreira, como é que você observa tudo isso? Valdo, Cuba é um exemplo de resistência anti-imperialista aqui na América Latina. Um dos exemplos, né? A gente tem também um exemplo da Venezuela, mas Cuba passou por um momento difícil com Díaz-Canel, né? Tentou-se implementar uma guerra híbrida dentro de Cuba, o que eu digo, o que eu acabei de falar no comentário anterior, aquela revolução colorida que muitos falam, né? A revolução colorida, que é aquela revolução feita pelo Facebook, que geralmente não tem liderança. Não digo liderança de uma pessoa, de um perfil político, mas liderança de um partido, de um movimento social para fazer a consciência dentro das manifestações. E tentou-se fazer isso, e o Díaz-Canel, né, junto com o Partido Comunista Cubano, enfrentou essa guerra híbrida com intrépido e com muita vontade de ganhar dessa implementação de manifestação pelos tentáculos do imperialismo. Então, Cuba é um exemplo. E só quem... Interessante, né? Só quem consegue enxergar os males que o imperialismo impõe sobre Cuba é quem vive fora, né, de Cuba. Nós, os cubanos que vivem fora, que conseguem ver e não tem essa visão que muitas vezes a sociedade interna tem e muitas vezes é levada pela a difusão de notícias falsas por meio das redes sociais. Isso aconteceu no Egito. Está certo que a queda de Mubarak naquela primavera árabe foi uma queda que a gente poderia vislumbrar uma revolução da esquerda, mas foi uma manifestação popular voltada pelos meios da internet, uma guerra híbrida, que não tinha um partido na vanguarda, uma liderança de um partido, e acabou caindo nas mãos de um político marionete do imperialismo. E até hoje, essa falácia da Primavera Árabe não levou democracia nenhuma para o Egito, para a Tunísia, né, para a Síria, etc. A Síria sofreu também um movimento de guerra híbrida, Bashar al-Assad conseguiu enfrentar, assim como o Díaz-Canel. E o Brasil quedou por um processo de guerra híbrida a favor aí, né, pelas mãos da Lava Jato, e aí morreu a nossa democracia, né? E elegemos não, né, uma parcela aí, uma metade da sociedade brasileira conseguiu eleger esse protofascista que é o Bolsonaro, já com a nossa democracia morta. Então, aqui vai a minha homenagem ao povo cubano, a Díaz-Canel, por ter enfrentado todo esse bloqueio e essa iniciação de guerra híbrida dentro de Cuba. Val. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Aqui com o nosso camarada, o nosso companheiro comentarista, analista político de Brasília, o Jonas Carreira. Já peço para quem chegou agora, você que ainda não colaborou com o nosso projeto, colabore aqui com o nosso projeto, é muito importante, por meio aqui de doação solidária. Então, você pode dar o seu Pix, então, por meio do Pix, com a seguinte chave, pix.euapoio@gmail.com. Então, anote aí a chave do Pix para facilitar você aí na hora de enviar, na medida do possível, se você puder, colabore com o nosso projeto por meio do Pix. Então, a chave já está aqui, bem evidente, para você anotar tranquilamente e colaborar com o nosso projeto. Bom, vamos repercutir a próxima notícia, ainda que no noticiário internacional,
Pois é, aqui no noticiário internacional, vamos falar da Itália, né? Porque lá tivemos um protesto bem relevante contra o Jair Bolsonaro. Então, protesto contra Bolsonaro. Polícia italiana reprime manifestantes com violência. Então, o que estão comentando por lá, e por aqui também no Brasil, é que tudo foi combinado. A polícia italiana e também infiltrados bolsonaristas, a segurança do Jair Bolsonaro, que atacou o jornalista neste final de semana, juntamente com a segurança, com a polícia italiana e com a própria segurança do Jair Bolsonaro, aqui também provavelmente é o que estão comentando, é que teria infiltrados também junto com a polícia italiana. Então, a polícia italiana reprimiu com violência um protesto contra Jair Bolsonaro, realizado em frente à Basílica de Santo Antônio, em Pádua, a cidade que recebe a visita nesta segunda-feira, portanto, 1º de novembro, do presidente brasileiro, ou despresidente. Cerca de 600 manifestantes foram dispersados com jatos d'água, bombas de gás lacrimogênio e blindados. Há imagens de presos, mas as primeiras informações não confirmam em que número. Então, tivemos aí, o Jonas Carreira, um final de semana em que exatamente teve uma operação em parceria, em conjunto. Agora, como que isso aí aconteceu? Então, tivemos um ataque aí a jornalistas da Globo, a jornalistas do UOL, da Folha, e tivemos aí, inclusive, um jornalista aí, o Jamil Chad, ele foi atacado, tiraram o celular da mão dele, jogaram fora o celular, ou seja, ele foi um dos jornalistas que foram agredidos. E isso aí, juntamente com a polícia, a segurança italiana, mas também com, principalmente, a segurança bolsonarista. E quem atacou os jornalistas lá na cobertura de imprensa foi exatamente a segurança de Jair Bolsonaro. Agora, nesta pequena cidade onde ele estava, e que ele exatamente foi lá para receber as honrarias, né, o povo lá se manifestou. Uma parcela imensa lá é contra, ou estava sendo contra, né, naquele momento estava sendo contra as homenagens a Jair Bolsonaro, e teve esse protesto, um protesto muito relevante, na frente lá da Câmara dos Vereadores, e aí fizeram um cordão de isolamento com a polícia militar, com civis, e aí no meio desses civis, com certeza, tinha infiltrados bolsonaristas. Isso foi uma operação articulada, uma operação em conjunto, porque esse pessoal aí da turma do Heleno está por lá, então, com certeza, eles articularam uma operação, ô Jonas Carreira, em parceria. Foi uma operação em conjunto. E aí agrediram o povo resistiu, aqueles jatos, para quem viu o vídeo, eu não sei se você viu, Jonas, mas um vídeo aí que aqueles jatos fortes aí de água, né, com aquela velocidade imensa, eles resistiram, não fugiram do local, persistiram no local, aquele grupo, até um grupo bem relevante, e deram de frente, protestaram, gritaram fascista, nazista, genocida, e que estavam sendo contra toda aquela operação para homenagear o Jair Bolsonaro. E aí, Jonas, como é que você analisa toda essa situação aí? O Bolsonaro, na cidade de origem da família dele, ele sendo hostilizado. Valdo. Valdo, quando você fala dessa
dessa turma do Heleno, eu lembro só de uma coisa, sabe? Bem no início, né, de 2019, a viagem do Bolsonaro para a Espanha, onde foi encontrado no avião 39 quilos, 39 quilos, se eu estiver enganado, acho que foi até 40 quilos ou 38. Me corrija se eu estiver errado, Walter. 39 quilos de cocaína dentro do avião presidencial. 39. Um avião que é revistado pelo pessoal do general Heleno. Então, a turma é pesada, é barra pesada, não é fake news, não. Como está dizendo aí no chat. Isso não é fake news, isso é realidade. É realidade, está sendo investigado. Está sendo investigado uma máfia muito grande dentro da aeronáutica aí, que já fazia isso já há um bom tempo. Né? Então, fizeram isso dentro do avião presidencial sobre as tutelas do general Heleno, genocida do Haiti, que também não é fake news espalhar que ele foi um genocida dentro do Haiti. Né? Enquanto as manifestações na Itália são manifestações legítimas, eu sou totalmente a favor do que está sendo feito. Né? O Bolsonaro ele passa por um momento de vexame, sendo hostilizado pelo povo italiano nas ruas e também dentro do G20. E também dentro do G20, né? Hoje ele pisou, parece que no pé da Merkel, na Alemanha. Angela Merkel olhou para ele e falou assim: tinha que ser você. Como dissesse assim, pô, tinha que ser você, o atrapalhado que só faz merda. Assim, o cara, então, sim, o cara é tirado. É tirado dentro do G20, na cúpula e nas ruas. Infelizmente, o Estado italiano tem agido com essa violência, o que é errado. Não concordo com esse tipo de violência. Fascista como o Bolsonaro tem que ser recebido com manifestações, sendo xingado de genocida, o que ele é. O que ele é. Espero que um dia a CPI tenha um valor e consiga julgá-lo, ele dentro do Tribunal Internacional, e ele pagar pelos seus crimes. Val. Isso que você falou é algo inusitado, porque a polícia italiana, ou seja, a mando de alguém, uma manifestação contra um fascista genocida, sendo que a Itália passou por isso. Aliás, a Itália é o berço do fascismo. Ou seja, aonde o fascismo nasceu é que tem que ser combatido na raiz, no fundo das raízes, porque infelizmente, esse desgoverno brasileiro, ele é raiz aí do fascismo, nazifascismo. Então, isso aí, o que a Itália fez aí, claro que foi a mando de alguém, não condenamos a Itália como um todo, o povo italiano principalmente, mas as autoridades lá que autorizaram esse tipo de ataque, porque estava tendo um protesto, estava tendo uma manifestação contra um fascista, um genocida, um nazifascista, e aí eles foram agredir exatamente o povo que, em tempos passados, graças ao povo italiano, eles penduraram o Mussolini de cabeça para baixo. Eles poderiam muito bem ter feito com um tal presidente brasileiro, um despresidente brasileiro também, o Jonas Carreira. Seria até um ato de bravura, né? Já pensou o povo italiano, esse filhote do Mussolini, vamos pendurar aqui em Roma, né? Na Praça de Roma, praça principal de Roma, esse desgoverno brasileiro. Mas apenas para ilustrar esse momento. Então é isso, meus camaradas. Já peço aí para quem chegou agora, você que está por aqui, você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sininho para ser notificado e deixe o seu like. É muito importante você deixar o like aqui na TVC Jornalismo, TV Mais e no canal Jonas Carreira. Bom, vamos, para finalizar aqui, falar com os nossos companheiros, camaradas. Por aqui ainda o José Silva, ele diz aqui: o povo cubano é patriota, povos gigantes que luta, né? O povo gigante, perdão, que luta em defesa fé da sua pátria, em defesa de sua pátria, ele disse aqui.
O José também diz ainda, pobre brasileiro sem cabeça, como a Beatriz. E a Beatriz está por aqui. A Beatriz, ela está aqui nervosa, então o José Silva manda aquele alô aí para a Beatriz, que está um pouquinho nervosa, né? Quem sabe a Beatriz aí toma um chá de mitoque, né? E aí ela se liga porque... Vai tomar cloroquina. Então vamos colocar ela aqui só para a gente dar uma zoada da Beatriz Guimarães de Freitas Curuvelo Dávila. O nome é desse tamanho, mas o cérebro, Jonas, é uma vírgula, né? Vergonha de vocês, distorcem e fazem fake news. Aonde que tem fake news aqui, Beatriz? Na cabeça da Beatriz, o Bolsonaro não é fascista, né? O Bolsonaro não é genocida, né? O Bolsonaro, a economia está bombando, então nós estamos mentindo, porque o povo não está desempregado, né? Nós não temos agora o povo sem auxílio emergencial. É mentira, né? Não vai acabar, não vai continuar. Ele vai pagar 5 mil reais por mês para o povo brasileiro que está desempregado. É isso, Beatriz? É. Não, e o Bolsa... o nome da Beatriz é quase que um nome do Brasil, da época do Brasil Império, né? Beatriz Guimarães de Freitas Cruvelo Dávila, né? De Alcântara, Carvalho, Beatriz, né? É um nome enorme, né? Ela diz aqui, Valdo, a esquerdalha deveria se conscientizar de que o nosso presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente, enquanto que estes comunistas foi eleito no mesmo processo eleitoral de urna eletrônica e tudo. Né? A mesma urna eletrônica que elegeu Bolsonaro foi a que elegeu Dilma e Lula. Mas nessa época foi fraudada. Só quando Deus Sol se candidatou é que a urna eletrônica foi, sim, realmente democrática. Né? Então, é a gente que espalha fake news, né, Val? Exato. O José Silva diz aqui também, vídeo do protesto na Itália é impressionante. Exato. O José Silva também deu uma observada aí no vídeo. Ele diz aqui também, hashtag fora Bolsonaro, em vários países. Aliás, o mundo todo, né? Só a Beatriz que está cega, surda e muda, né? Bom, então é isso, meus camaradas. Vamos ficando por aqui. Já peço para você, neste finalzinho, você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, contribua. A chave já está por aqui, para você colaborar aqui com o nosso projeto. Então, pix.euapoio@gmail.com. Jonas Carreira, amanhã é um feriadão, estaremos de volta aí a partir das 9h30 da noite. Então, até amanhã. Até amanhã, Valdo. Obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Obrigado a todos e todas que participaram do chat. Gosto muito de ler a mensagem de todo mundo, inclusive de quem discorda. Tamo junto aí. Até a próxima. É isso aí, Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político de Brasília, aqui no Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional que volta amanhã, a partir das 9h30 da noite. Um abraço aí para todo mundo e até amanhã, terça-feira, com feriadão e tudo, estaremos por aqui trazendo para você sempre o noticiário brasileiro, o noticiário internacional.